Olá, seja bem-vindo ao canal Cartas Jesuítas. Neste vídeo falarei sobre o primeiro japonês que se converteu à fé cristã, ao catolicismo. A trágica história do primeiro japonês convertido ao cristianismo e o trágico fim que ele teve. Bom, seu nome era Anjiro. Na verdade, já existe no canal também uma carta dele. Anjiro, na verdade não sabemos exatamente a data de nascimento dele, né? Mas ele foi convertido, né? Convertido, ele passou a ter o nome de Paulo da Santa Fé, ou Paulo Japão, como os missionários chamavam ele. Então, Anjiro, né? Ele é o primeiro registro que nós temos de um cristão japonês. Ele viveu no século XVI. Ele era originário de Satsuma, no sul de Kyushu. E ele era um samurai. Ele havia cometido um assassinato. Por isso ele acabou fugindo para Malaca portuguesa. E procurando contato com alguém para falar, para conversar sobre aquilo que ele tinha feito, acabou que ele acabou encontrando com São Francisco Xavier, e conhecendo São Francisco Xavier e se convertendo ao catolicismo, ele se tornou o principal intérprete dele. Então, Anjiro, ele voltou ao Japão, São Francisco Xavier. Aliás, o que motivou a ida de São Francisco Xavier foi propriamente dito a descrição de Anjiro sobre o Japão e sobre o povo japonês. Assim, eles foram juntos. Então, Anjiro, São Francisco Xavier e dois outros jesuítas e dois companheiros japoneses com um chinês. Então, eles fundaram a primeira missão jesuíta no Japão. Bom, como já disse, Anjiro era um samurai e era conhecido por ser de uma origem rica e nobre, mas como ele acabou matando o homem, ele foi forçado a fugir de sua terra natal. No porto de Kagoshima, ele conheceu o capitão português de um navio mercante chamado Álvaro Vaz, e ele confessou o que tinha feito. Ele confessou seu assassinato e descreveu todas as suas ações como fora da lei. E Vaz conseguiu um emprego para ele no navio português, mas Anjiro acabou se reportando ao navio errado e apresentou-se justamente ao capitão Jorge Alvarez, que conhecia e era amigo pessoal de São Francisco Xavier. Então, vendo a conhecer o caso de Anjiro, Alvarez soube que o mais ideal para Anjiro seria falar com São Francisco Xavier. Mas ao chegarem a Malaca, eles descobriram que São Francisco Xavier havia partido para as Ilhas Molucas. Assim, decepcionado, né, Anjiro queria voltar para o Japão, mas uma tempestade obrigou eles a permanecerem na costa chinesa. E lá ele conheceu outro capitão português que informou que Xavier havia retornado a Malaca. E assim Anjiro foi para Malaca e ele finalmente conheceu São Francisco Xavier. Isso foi em dezembro de 1547. Lembramos que teremos um outro vídeo específico para falar desse grande santo, São Francisco Xavier, e dessa grande missão que ele fez. Bom, uma vez conhecendo Xavier, né, e tendo contato, sabendo um pouquinho de português, né, Anjiro conseguiu se comunicar com Xavier. E assim, enquanto Xavier pregava a palavra de Deus para Anjiro, Anjiro descrevia para São Francisco Xavier a sua terra natal. E foi essa a motivação para São Francisco Xavier querer fazer uma missão no Japão. Assim, Anjiro foi com Xavier para Goa, que era um importante ponto estratégico da Índia portuguesa. Era
hoje pertence à Índia, mas na época era um ponto muito importante, uma colônia portuguesa. E lá havia o colégio de São Paulo, um colégio jesuíta, que também falaremos, né? E lá ele foi dado a ele o conhecimento da fé cristã, foi catequizado e se converteu, né, sendo batizado com o nome de Paulo da Santa Fé. Aprofundou sua formação também na língua portuguesa e em 1549 Xavier deixou Goa com um grupo de 7 pessoas, incluindo Andirô como seu intérprete principal, e chegou a Malaca no dia 25 de abril do mesmo ano. E lá eles foram num junco chinês, aqueles barcos típicos chineses, que era um junco pirata, na verdade, né? Que era a única embarcação que eles poderiam que poderia levar eles para Kagoshima, no Japão. Eles desembarcaram em Kagoshima no dia 15 de agosto de 1549 e a presença deles lá chamou a atenção porque eles haviam vindo da Índia. E a Índia era o local onde os japoneses entendiam ser o berço do budismo. E aí se originou uma grande confusão. Mais tarde eu vou descrevendo. Andirô reuniu multidões descrevendo vividamente as suas experiências na Índia e até mesmo o Daimyo Satsuma, ou seja, por assim dizer, o correspondente oriental ao senhor feudal, que se chamava Shimazu Takahisa. Shimazu Takahisa ficou curioso e mandou chamar Andirô e Xavier para uma audiência em sua corte. Xavier causou uma boa impressão no jovem daimyo, né, o senhor feudal, que permitiu que os seus vassalos se convertessem ao credo de Xavier. Só que havia uma questão linguística muito delicada. Os japoneses não haviam percebido que Xavier estava pregando uma religião que fosse diferente do budismo, porque para eles Xavier havia vindo da Índia e da Índia era o berço do budismo. Então, para os japoneses era muito natural que, uma vez vindo da Índia, aquele homem estivesse pregando uma religião budista, uma doutrina budista dentro do budismo. Mas o ponto crucial dessa confusão foi que Andirô, enquanto intérprete, usou um termo para se referir ao Deus verdadeiro. Ele usou o termo Dainichi. Só que Dainichi, que ele traduziu como Deus que São Francisco Xavier explicava, era a palavra japonesa para representar o Buda Vairocana, ou seja, o Buda cósmico. E aí ocorreu uma confusão ainda maior, porque eles estavam na certeza de que aquilo que estava sendo pregado para eles era uma religião, era uma doutrina dentro da religião budista. Assim, as coisas foram. E Xavier só percebeu o erro 2 anos depois, em 1551. E isso quando ainda estava pregando em Yamaguchi, um local longe do feudo do Satsuma. Então ele passou a usar a palavra latina Deus. São Francisco Xavier usou Deus propriamente dito para se referir ao Deus cristão, parou de usar Dainichi e, pelo contrário, destacou que Dainichi era uma invenção do diabo. Isto fez com que os monges budistas ficassem ressentidos com São Francisco Xavier. E começou a ocorrer os primeiros obstáculos no Japão para os esforços jesuítas de conversão dos japoneses. Então, depois de menos de 1 ano em Kagoshima, Xavier foi para Kyoto, porque a grande esperança de São Francisco Xavier no Japão, após ele ver todas essas questões, somado ao fato de que algumas coisas eram complicadas para os japoneses. Ele não tinha fluência na língua japonesa.
ele dependia totalmente de Anjiro. E ele teve um grande impacto ao ir ao Japão como primeiro. Ele levava consigo as pinturas da Virgem Maria e da Virgem com Jesus. E essas pinturas, uma vez que a língua era obstáculo, era o que mais ajudavam ele a explicar o cristianismo aos japoneses. Os japoneses, eles se mostraram como pessoas que não eram facilmente convertidas ao cristianismo. Porque São Francisco Xavier teve dificuldade de explicar um conceito de um Deus que cria tudo que existe, mas que ao mesmo tempo não é o criador do mal e do pecado. Os japoneses não conseguiam compreender isso. Para os seus olhos, Deus teria que ser responsável pelo mal e pelo pecado. Algo que para eles era uma ação incompreensível da parte de um Deus que é bom. Era um conceito que eles não conseguiam compreender. Também o conceito do inferno, vale destacar, era muito difícil de explicar, pois os japoneses tinham dificuldade em acreditar que seus antepassados podiam estar no inferno eterno, no qual fosse impossível libertá-los. Mas apesar das diferenças e dessas dificuldades, São Francisco Xavier sentiu que os japoneses eram um povo bom e que deveriam e poderiam ser convertidos e poderiam sim compreender a fé cristã. Mas São Francisco Xavier percebeu que seria importante que o imperador do Japão se convertesse, porque seria um feito importante que faria com que toda a nação tendesse a se converter, todas as pessoas tendessem a se converter. Era o que ele tinha imaginado. Por isso, ele deixou Anjiro liderando uma pequena congregação que eles tinham reunidos em Kagoshima, onde eles tinham primeiramente chegado no Japão. A primeira missão jesuíta. Depois que Xavier voltou de seu esforço mal sucedido em Kyoto, porque ele não conseguiu uma audiência com o imperador e também nem com o shogun, né? Até porque eles estavam num período muito complicado no Japão, um período de guerras civis constantes antes da unificação do Japão, que geravam um caos que seria indiferente se o imperador ou o shogun se convertesse ao cristianismo. Assim, Xavier voltou de seus esforços mal sucedidos em Kyoto, durante o qual ele percebeu que tanto o imperador do Japão quanto o shogun Ashikaga estavam impotentes durante o período caótico do período Sengoku, e sua conversão não alcançaria nada. E assim, ele foi chamado de volta a Go em 1552 e estabeleceu suas visitas à China. Mas, ainda na costa chinesa, ele acabou morrendo na ilha de Shuangshuan, na costa da China. Depois que Xavier saiu do Japão, a missão de Anjiro em Kagoshima ficou deserta em apenas 2 anos. Na verdade, não há nem registros que se possa dizer se o próprio Anjiro ficou sabendo do que aconteceu com São Francisco Xavier. E quanto à missão jesuíta, ela acabou sendo perseguida, né, depois de um tempo, e Anjiro acabou sendo expulso. E agora o núcleo do centro do vídeo, né, o que aconteceu com o nosso samurai que se converteu ao cristianismo, Anjiro? Pois é, então com essa expulsão e perseguição religiosa, ele acabou se tornando um pirata. Ele se tornou um pirata waku, né? E acabou morrendo em um ataque à China. Então, o nosso Paulo da Santa Fé, Anjiro, primeiro japonês convertido ao catolicismo, acabou se tornando um pirata no final das contas.